Se tem uma coisa que toda mulher já ouviu falar, é que isso é hormonal. Mas será que os hormônios são mesmo os vilões da história? Eu sou a Lorena, eu sou ginecologista aqui na Clínica Case. Eu sou a Gabriela, eu sou endocrinologista aqui na Clínica Case. E hoje a gente vai falar sobre os hormônios, quando eles são aliados e quando eles podem ser os vilões. E Gabi, o que são os hormônios? Os hormônios, eles são mensageiros químicos que atuam em diferentes células do nosso corpo e eles controlam várias coisas. Eles controlam o nosso sono, a nossa disposição, o nosso humor, a libido. Eles estão associados ao nosso apetite, então eles alteram também a questão do peso corporal, do gasto energético. Então, eles controlam todo o nosso corpo e por isso que é tão importante que haja um equilíbrio hormonal para que as coisas continuem funcionando. E na mulher é bem complexo, né? Porque a gente é regulado por ciclos hormonais. Me fala um pouquinho mais sobre isso. Como que funciona os hormônios numa mesma mulher durante um ciclo menstrual? E depois a gente fala sobre os hormônios nas fases da vida da mulher. Sim, na mulher é muito diferente do homem, né? Então, o homem ele tem uma certa estabilidade após a puberdade nessa parte hormonal e reprodutiva. Já na mulher isso é muito diferente. Então, dentro do ciclo há oscilações hormonais que justificam a questão da TPM, do humor, né, principalmente. Mas ao longo da vida da mulher, ela passa por diferentes fases. Então, a questão da puberdade, né, quando começa toda essa questão hormonal do ponto de vista sexual, mas também na fase reprodutiva tem a gestação, que é uma alteração importante, a amamentação. Então, a amamentação, o aumento dos níveis de prolactina, reduzem o hormônio feminino, que é o estradiol. Então, isso tudo também traz bastante alteração nessa questão do bem-estar. E depois, além da amamentação, tem a parte, né, terminando o ciclo reprodutivo com a questão da menopausa, que é outra alteração importante. Então, a mulher é muito diferente do homem, né? Só quem é mulher sabe. Só quem é mulher sabe, exatamente. As oscilações, elas interferem e muito na qualidade de vida, né, da mulher. E a gente ainda tem que falar sobre o puerpério, que é uma fase ainda mais desafiadora, porque essa oscilação fica ainda mais importante, né? Exatamente. É como se fosse uma menopausa, mas muito mais súbita e intensa. E numa mulher que não tem todo esse preparo, não passou por uma transição menopausal, é algo súbito, né? De um dia para o outro ela passa a ser mãe. Tem toda a questão emocional, mas também tem todo o impacto hormonal que acontece nessa fase, né? E eu acho que é legal a gente pegar esse gancho, porque o puerpério fala bem sobre quando a gente vai achar que é um problema de causa hormonal ou outras coisas que podem estar ajudando nesse cenário. Então a gente falou sobre essa queda importante nos níveis hormonais que podem trazer essas alterações de humor, mas o puerpério é muito mais complexo do que isso, certo? Exatamente. Então, tem falta de sono, dificuldade de seguir uma rotina. O bebê, muitas vezes, no começo, não tem nenhuma rotina. Sim. E se adaptar a tudo isso pode trazer sintomas que a gente atrela às quedas hormonais, mas, na verdade, são causados por outros fatores, certo? Certo. Por isso que é importante saber quando buscar ajuda médica, né? Perfeito. Agora, falando um pouquinho sobre uma menina mais jovem. Quando que a gente pode desconfiar de que os hormônios estão demais ou desregulados nessa fase da vida? A gente sempre avalia clinicamente, né, cada queixa, porque quando a gente fala de hormônio, existem diferentes eixos hormonais. Então, existe a parte da tireoide, existe a parte reprodutiva, e é difícil a gente atribuir tudo a um único hormônio, e muitas vezes a gente acha que é hormonal, como você falou, né, tudo é hormonal, e na verdade é uma questão de hábitos de vida mesmo. Perfeito. Então, a gente vive num mundo em que, principalmente a mulher, está cada vez mais sobrecarregada, a questão da família, dos estudos, do trabalho, e às vezes é uma rotina que está desajustada, um hábito de vida que precisa ser corrigida e a gente acaba culpando os hormônios. Perfeito. Então, por isso que é tão importante avaliar clinicamente antes de tudo, né? Antes de pedir qualquer exame, para ver se realmente há algo hormonal. Porque o que a gente vê muito, né? É, na verdade, essa questão do estresse, a questão do sedentarismo ou até do excesso de atividade física fazendo alterações hormonais. Então, antes de tudo, a gente tem que excluir essas questões, né? Um dos diagnósticos muito comuns no consultório, acaba sendo uma das endocrinopatias mais comuns na mulher, é a SOP, a Síndrome dos Ovários Policísticos. Quais são os sintomas e como que a dosagem hormonal cabe nesse cenário? Então, a síndrome de ovários policísticos, ela tem alguns critérios diagnósticos. E hoje em dia, o que a gente vê bastante é ela sendo esse diagnóstico sendo dado sem necessariamente a paciente ter os critérios, né? Preencher os critérios. A simples presença de cistos no ovário não preenche os critérios, a gente precisa de outros. Dentre eles, a irregularidade menstrual, né? A ausência de ciclos menstruais principalmente,
E também o hirsutismo, né, que seria sintomas de excesso de hormônios masculinos. Perfeito. E isso a gente pode avaliar clinicamente na paciente. Então, a gente só usa realmente o exame laboratorial quando a gente não tem esses sintomas de excesso desse hormônio. E aí é que está indicada a testosterona, a dosagem da testosterona. Então, ela é indicada em alguns casos de ovário, na suspeita de síndrome de ovário policístico, mas em casos específicos em que a gente não preenche os critérios clínicos, né? Os hormônios, então, nem sempre são os vilões. Eles podem ser nossos aliados no tratamento de doenças. E quais seriam essas doenças, Gabi? Uma vez indicado o tratamento hormonal, né, existem algumas doenças que a gente consegue tratar com eles. Dentre elas o hipotireoidismo, então alterações da tireoide, né, está indicado o uso de tratamento com levotiroxina, que seria o hormônio da tireoide. A questão da menopausa, então para pacientes que têm os sintomas no climatério, ali na questão de fogachos, né, os calorões, está indicado também. E até na obesidade, então a gente ouve muito falar das canetas emagrecedoras e elas contam também com o GLP-1, que é um hormônio incretínico, é um hormônio um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado a falar, mas não deixa de ser um tratamento com, né, agonistas hormonais ali. Então, também são os nossos aliados em algumas doenças, assim. O vídeo de hoje foi sobre os hormônios, quando eles podem ser nossos aliados e quando eles são os vilões da história. Mas lembrando que toda quinta-feira a gente vai ter o Café da Casa, falando especificamente sobre saúde da mulher, mas agora a Gabi, a nossa integrante aqui da clínica, falando mais sobre endocrinopatias. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente, Obrigada, Gabi. é um prazer entrar aqui. Se você gostou desse vídeo, lembra de se inscrever no canal e acompanhar a gente aqui toda quinta-feira.